Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou a Ana Carolina, professora Ana. Estou aqui no canal Bíblia para o Cotidiano para darmos continuidade, a essa lição, a mais uma aula, a aula 2 da nossa lição da revista Viver Mais Vida Cristã, tá bom? Então nós já estamos na lição 2. Vamos dar continuidade. Ela tem por tema amor, a marca do cristão. Ai, gente, um tema muito importante, um tema que reflete muito Jesus em nós, que é o amor. Amém? A nossa base bíblica, ela está em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, tá bom? Que Paulo, ele fala à igreja, aos cristãos de Coríntios, e aí ele vai explicar um pouco ali sobre o amor, sobre como o amor ele é trabalhado em nós, como que o amor ele é visto em cada um de nós, e ele vai explicar para a igreja referente ao amor, que o amor ele vem de Deus. O nosso versículo-chave está em João 13, 35, que diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Objetivo da nossa lição de hoje: saber o significado bíblico do amor. Então é isso que a gente vai trabalhar nessa lição 2. Nosso ponto de partida, meus irmãos, diz assim: a atual visão secular do amor é bastante diferente do amor segundo os padrões de Deus. Por isso, é importante que o adolescente cristão saiba diferenciá-los. Deus é amor. Jesus nos ordenou que amássemos uns aos outros, pois esse tipo de amor que nos faz ser reconhecidos como seus discípulos. Portanto, o amor é uma marca da identidade cristã. O apóstolo Paulo ensinou à igreja que o maior de todos os dons é o amor. Por isso, Deus se agrada quando o amor é cultivado na vida dos santos. No ponto de partida, é muito interessante que a gente já pode ver aqui no comecinho da lição, sem entrar na introdução, que existem dois tipos, de amor. Então aqui ele fala, é bastante importante que nós, como cristãos, saibamos diferenciar esse tipo de amor. Qual? O amor segundo o padrão secular e o amor segundo os padrões de Deus, tá bom? Estabelecidos por ele, porque ele é amor, O amor, ele não é uma escolha, Eu não escolho amar, ele é um mandamento de Deus que tá falando. O amor também, além de ser mandamento, ele é uma marca, ele é aquilo que chama a atenção, ele é aquilo que nos diferencia dos outros, O amor, ele é a marca do cristão. Então, um crente, que ele exerce o amor, nele está a característica de Cristo, a característica de Deus, porque Deus, ele é amor. E aqui ele cita, ame o seu próximo como a ti mesmo, Ou seja, eu preciso, como além de ser discípulo de Jesus, como pessoa, eu preciso reconhecer que o outro tem a mesma relevância que eu. Ou seja, eu preciso reconhecer que o meu irmão, o meu próximo, ele tem, o mesmo reconhecimento, a mesma dignidade do que eu. Então, se eu mereço ser amada, se eu mereço ser respeitada, o meu próximo também. Bem?
Então, continuando, o amor, ele precisa ser cultivado. Deus se agrada quando o amor é cultivado em nossas vidas. Então, aqui, desse trecho, nós já podemos entender que não é esse amor mesmo, ele não é gerado em nós, né? O Espírito Santo, ele vem, ele trabalha em nós esse amor e nós vamos ali cultivando. À medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos esse amor e transferimos ele para a vida das pessoas. Amém? A introdução vai dizer assim: viver no amor e andar em amor deve nortear a vida de cada cristão. Nós seremos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus Cristo se amarmos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, nesse caso, funciona como uma espécie de marca de propriedade. É aquilo que assegura que somos de Cristo. Assim como Deus nos amou, devemos amar ao próximo. O amor, ele é gerado em nós, né? Então aqui está falando que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. No ponto de partida deu para a gente já entender como vai ser trabalhado esse amor em nós, né? Através do Espírito Santo, através dessa proximidade que eu tenho com o Pai. Então aqui em João 13:35 diz que o amor, ele é a nossa marca, ele é a nossa identidade, ele é aquilo que nos diferencia, né? Como os servos do Senhor. E eu só entendo a seriedade desse amor porque eu só tenho uma fé verdadeira, eu só tenho uma, uma vida uma vida servindo ao Senhor de uma forma verdadeira, autêntica, né? Eu só levo a minha fé adiante se eu exerço esse amor. Por quê? Porque eu preciso ter a marca de Cristo em minha vida. E se eu acredito, se eu tenho fé em Jesus, que ele veio, ele cumpriu o maior ato de amor, né, para conosco, eu preciso também exercer isso. Então, olha só essa linha de raciocínio. Eu creio em Jesus, eu creio que o sacrifício dele foi em amor, e eu preciso ter essa mesma marca na minha vida. Eu preciso agir como Jesus. Eu preciso amar como ele. Amar como o Senhor nos amou, que entregou o filho dele, né? Então, Deus, ele vem dando o maior exemplo de amor desde o começo da criação, né? Então, se nós temos a relação com o Pai, se nós temos uma fé genuína, nós precisamos ter essa marca, que é o amor. O amor de Deus, ele também, além de ser a nossa marca, é ele que nos guia, né? O amor de Deus, ele é comprovado quando nós amamos ao próximo, quando nós exercemos essa compaixão, esse olhar de amor para com o próximo, esse olhar de cuidado, né? Porque tem coisas que nós olhamos para nós, para dentro de nós mesmos, nós pensamos assim: não, eu não aceito esse tipo de situação na minha vida. Não, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou mover céus e terras para poder mudar isso. E aí, com o meu próximo, eu penso, eu ainda negocio na minha mente, se, mas vale a pena mesmo. Uma vez, eu vi uma pregadora, Camila Barros, ela citou em uma das pregações dela que nós só entendemos essa relação com o próximo, com o cuidar do próximo, nesse sentido. Olha só esse exemplo que maravilhoso. Se o meu filho, ele tá passando mal, na madrugada, sabe, acontece aquele imprevisto, ele acaba passando mal, sem pensar, eu tô com a roupa do corpo de pijama mesmo que a gente vai pro hospital. Agora com o vizinho, ai, não, peraí que eu vou me arrumar, eu vou. Você entende? Então, é esse cuidado que eu tenho que ter
comigo mesmo, eu preciso ter também com o meu próximo. A mesma importância que eu tenho, eu também preciso reconhecer que o outro também tem. Porque eu sou filho de Deus, mas o meu próximo também é. Amém? Então vamos já ir pro ponto 1. Ponto 1 diz assim: a epístola do amor. O apóstolo Paulo foi informado de que os irmãos da igreja de Corinto não estavam andando como verdadeiros cristãos, pois estavam sendo influenciados pela cultura pagã, pela idolatria e pela prostituição daquela sociedade. Corinto era uma das maiores cidades do Império Romano, conhecida pela adoração à deusa grega Afrodite, ou Vênus para os romanos. Paulo, então, se preocupou saber que na Igreja do Senhor estavam havendo divisão, partidarismo, brigas judiciais, comportamentos inadequados durante a ceia, problemas de casamento, falta de ordem nas reuniões e imoralidade e idolatria e muitas outras coisas. Apesar de todo esse mau testemunho, a igreja de Corinto era conhecida como uma igreja poderosa em dons espirituais e cheia do conhecimento. Diante disso, o apóstolo Paulo identificou que eles precisavam conhecer o amor do Pai em profundidade. Gravam isso. Conhecer o amor do Pai em profundidade, para que fossem capazes de cultivar esse mesmo tipo de amor com os outros. Em sua carta à igreja em Corinto, Paulo ensinou aos irmãos sobre a importância e a excelência do amor, resultando que essa é a maior de todas as virtudes, ou seja, o amor também é uma virtude. O amor, ele é um dom, ele é uma virtude do Senhor, dada a nós. Apesar de todo esse mau testemunho que a igreja de Corinto havia dando, eles eram excelentes, né, em dons espirituais. Paulo aqui fala também. Só que o que nós podemos pensar com isso, já trazendo, né, tanto para aquela época quanto para esses dias, pensa só, eu posso conhecer as leis muito bem. Eu posso ter excelência no meu gesticular, né? No meu vocabulário. Eu posso ter tudo gravado na mente. Não que isso seja errado. A igreja de Corinto, ela era uma igreja poderosa em dons espirituais e cheia do conhecimento. Só que a partir do momento em que nós demos mais vazão ao conhecimento e menos à aplicação dele, de nada vale. Acaba que todo o conhecimento que eu tenho é em vão. Por quê? Pensa comigo. Se eu creio na Bíblia, eu creio naquilo que o Senhor fez, eu creio no amor que Ele tem por mim, como que eu posso deixar de exercer isso aqui na Terra? Sabe? Como que eu posso deixar de aplicar isso no meu cotidiano, no meu dia a dia? Então, o que o começo da lição vai dizer aqui pra gente, no tópico 1? Que apesar de todo o conhecimento que nós poderíamos ter, de nada vale se eu não me aprofundar na verdade que está escrito. As palavras escritas neste livro não são palavras vazias, não são obras que fantasiosas, que aconteceram há muito tempo atrás e é impossível de exercer agora. São palavras vivas, palavras que curam. E se eu creio no poder dessa palavra, se eu creio no poder do amor de Jesus, que veio até a terra, venceu a morte
nos fez mais do que vencedores nele, eu não vou exercer esse amor que ele ensina, essa compaixão que ele ensina, e me apregoar apenas à lei, apenas aos meus dons, apenas aquilo que eu sei? Não. Meu irmão, hoje nós temos várias formas de demonstrar o amor. Nós temos, através das redes sociais, de um parente longe, eu tô ali, eu tô conversando, eu tô mantendo contato, eu tô ali demonstrando preocupação e realmente precisa ser uma preocupação genuína com o meu próximo, né? Nós frequentamos os cultos, nós temos pessoas que trabalham conosco, pessoas que estudam conosco, em que nós diariamente temos contato e nós não vamos exercer aquilo que o Senhor nos ensinou de Gênesis a Apocalipse, esse amor, sabe? Então, não vamos desperdiçar a oportunidade que nós temos de representar Jesus aqui na Terra, de representar, de mostrar o amor que ele teve para conosco. Porque se eu sei de onde ele me tirou, eu não vou ser egoísta ao ponto de me calar perante o meu irmão sofrendo, né? Então não adianta eu apenas frequentar os cultos. Não adianta eu apenas decorar todos os versículos da Bíblia. Eu preciso exercer isso. E eu preciso exercer isso para com o meu próximo em amor. Amém? Continuando. Ao declarar que lhes mostraria um caminho mais excelente do que aquele que estavam seguindo, Paulo ensinou aos coríntios que o amor está acima do que os dons e que, mesmo se eles pudessem falar a língua dos homens e dos anjos, nada disso lhe adiantaria sem o amor. Ele disse àqueles irmãos que o dom da profecia, o conhecimento dos mistérios e das ciências e a fé de nada valem sem o amor. Nem mesmo alguém que distribua aos pobres tudo o que tem, ou que entregue o seu corpo ao martírio, não reflete a identidade cristã se não tiver o amor. O amor que é citado aqui, o amor que Paulo está falando aqui é o amor ágape, né? É o amor incondicional, é o amor que nós comparamos ao amor excelente e perfeito de Deus. E aqui eu fiz um breve estudo para a gente poder conhecer mais sobre esse amor ágape. O amor ágape, o amor incondicional, perfeito e sacrificial. Na cruz do Calvário é onde podemos evidenciar o amor incondicional de Deus por nós com o sacrifício de Jesus. Nós somos falhos, não podemos exercer esse amor naturalmente, mas esse amor pode ser gerado em nós através do Espírito Santo. Só desta maneira conseguimos amar como o Senhor ama. Ou seja, é impossível que eu exerça esse amor perfeito porque eu sou um ser humano imperfeito com falhas, através, né, da nossa natureza caída. Nós somos falhos. Mas o Espírito Santo, pela sua infinita misericórdia e bondade, ele nos auxilia nesse amor. Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele veio para isso. Então nós vamos entender biblicamente qual é esse amor. E a nossa base bíblica, que está em 1 Coríntios 13, 4, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso,
não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se importa de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia como menino, falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias da criança. E o que isso quer dizer? A criança ela é impulsiva, né? Ela às vezes age sem pensar. Mas o adulto, ele tem em si, na mente, ele vai calcular. É o certo? É o errado? Essas atitudes que eu sou egoísta, só penso em mim, o adulto ele pondera. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. É por isso que nós não devemos nos apegar a essas coisas, ao conhecimento, à minha eloquência, porque isso vai desaparecer. O que vai restar mesmo é a marca de Cristo na minha vida. É o amor, é a compaixão. Amém? Então, nós lemos aqui do 13 ao 8, né? Que fala muito sobre o amor de Deus. O amor que vem dele, né? E como é expressado esse amor, né? É um amor que o mundo ele não entende, né? Porque esse amor, no tópico 2 a gente vai tratar um pouquinho sobre ele, até para nós é um pouquinho difícil de entender, porque nós, como seres humanos, nós estamos, como eu posso dizer, acostumados a trabalhar com resultados. Então, eu trabalho, eu recebo meu salário, eu compro, né, alguma coisa, eu pago com ele, eu tenho aquele sentimento de, nossa, paguei com o meu salário, então eu exerço os resultados. Só que o amor descrito na Bíblia, o amor de verdade, o amor ele não busca algo em troca. O amor ele não é invejoso, né? Ele não é egoísta, que eu só penso no meu bel prazer, né? Então, esse amor é um pouquinho difícil de entender, porque nós pensamos, nossa, o Senhor, ele me ama de tal forma, ele entregou o filho dele para morrer em meu lugar, e eu não mereço. Realmente nós não merecemos. E nunca vamos merecer, e não há nada que nós podemos fazer que faça com que a gente mereça esse amor. Mas o Senhor, ele é misericordioso. E mesmo assim ele nos ama. Ele nos ama. Ele não nos amou. Ele nos ama, né? Tópico 2. Sobre o amor. Desde a queda, a humanidade não foi mais capaz de refletir a verdadeira essência do amor de Deus. Quanto mais aumentam as iniquidades humanas, mais o amor se esfria. Mateus 24, 12. Embora hoje muitos debatam o amor,
cada vez mais seus conceitos se afastam do padrão bíblico, pois confundem com emoção, liberdade, desejo. Vou explicar um pouquinho. Tá, Ana, mas o porquê que o amor, ele não é um desejo? Ele não é uma emoção? Ele não é liberdade? O amor, ele não é emoção, por quê? A emoção, ela é uma reação imediata de algo que mexe comigo. Por exemplo, tristeza, a angústia, a raiva, a felicidade, são coisas momentâneas, né? E nós já vemos através da Bíblia que o amor, ele não é inconsistente, né? Ele é concreto, ele é o amor, né? Então, um dia eu não posso amar o meu irmão e no outro dia odiar o meu irmão. Então, eu nunca amei o meu irmão, né? Então, só foi uma emoção gerada por aquilo que ele fez. Meu irmão pode chegar e me dar um presente, nossa, como eu te amo, e passar 2 segundos pisar no meu pé e eu não amo mais. Então, foi uma emoção, foi uma reação que eu tive por receber algo. Foi o algo que me fez sentir o amor, entre aspas, né? A liberdade. Por que, que o amor ele não é liberdade? O amor ele se diferencia porque a liberdade que é citada aqui é a liberdade de independência do ser humano. E olha só, uma hora eu estou com o outro, uma hora eu estou com fulano, uma hora eu estou com ciclano, e eu amo ele, eu amo aquele. Entende? Eu falo de relação conjugal, por exemplo. Uma hora eu estou com um, uma hora eu estou com outro. Isso não é amor. O meu eu de independente, porque eu faço o que eu quiser, eu ajo da maneira que eu quero, eu fico com alguém que eu quero, eu sou livre, você entende? É desse tipo de liberdade barra muita libertinagem que a gente está falando aqui. É por isso que o amor ele não se compara a isso. O amor, ele, como é citado aqui, como o Paulo fala, o amor, ele não se vangloria, ele não é arrogante. O amor, ele não faz injustiças, né? O amor não pensa só em si mesmo. Então, assim, quando eu exerço o meu amor, eu não penso só em mim, né? No meu bel prazer. Então, o amor, ele se diferencia dessa liberdade porque a independência do ser faz com que eu seja pretensioso ao ponto de olhar só para mim, só para as minhas vontades. E é aqui que a gente entra na questão do desejo. Por que que o amor, Ana, ele não é um desejo? Porque o desejo, ele é veemente, ele é algo que tem um objetivo indeterminado, né? Uma hora eu desejo uma coisa, outra hora eu desejo outra. Você percebe que esses 3 pontos de emoção, liberdade e desejo, eles são inconstantes. E o amor, ele é constante. Você entende o porquê que o amor ele não se associa com essas 3 coisas? Então, é muito importante em que nós sabemos diferenciar essas emoções que nós temos, né? Essas emoções, essa liberdade aí da independência do ser. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Porque essa independência do ser, ela pode revelar um egoísmo, né? A emoção, ela revela algo que nós não devemos ser guiados, que é justamente por esse sentimento, que é a emoção, porque ela é inconstante, né? Principalmente quando se retrata do amor. O desejo, ele é algo que faz com que a gente seja guiado pela nossa carne, entende?
Então o amor ele não tá nisso. Continuando. Na visão secular, as pessoas podem, inclusive, tem essa expressão, fazer amor sem compromisso. Porém, para Deus, o amor inclui respeito ao próximo. É por isso que eu falei. Não existe essa questão de estar com um, estar com o outro. Eu digo em relação conjugal novamente, principalmente. Não tem isso. O amor ele consiste no respeito, né, na fidelidade com que eu falo. Então, se eu assumo um compromisso com alguém, eu vou até o fim com alguém. O amor, ele fala muito sobre o respeito, o cuidado com os sentimentos alheios. Então, eu preciso ter essa responsabilidade. Responsabilidade com o que eu faço, com o que eu falo, né, com o que eu penso, né? A outra pessoa, ela não pode ler a minha mente, mas o Senhor conhece os seus pensamentos, os meus pensamentos sobre o próximo. Por isso que nós precisamos exercitar o amor, trabalhar esse amor, pedir ao Espírito Santo que nos aproxime mais de Deus, para que a gente possa entender esse amor de fato. A entrega sem exigir nada em troca, o zelo e tudo mais o que glorifique o nome do Senhor. O amor é percebido naquilo que ele é, paciente e benigno. O amor não é invejoso, não é soberbo, não é indecente. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça. E é justamente isso que Deus espera de seus filhos. Ou seja, Deus, ele é um pai que busca se orgulhar em seus filhos. Por quê? Eu ainda não sou mãe, mas quando eu vejo uma mãe tendo orgulho do filho, exercendo algo que ela ensinou, é comparado, né, ao sentimento de Deus, porque Deus ele busca olhar para os seus filhos e assim como ele viu em Jó, um servo temente, um servo fiel, é isso que ele busca em nós, também na excelência e em amor que ele tem. O Senhor, ele é amor. Ele prova isso todos os dias, exercendo a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E o porquê não aplicar isso, né? O amor bíblico, portanto, vai muito além de nós mesmos. Somente o Espírito Santo, que habita em nós, pode nos fazer capazes de alcançar essa excelência que o amor de Deus nos propõe. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos e amar ao próximo de igual maneira. É muito fácil nós amarmos ao próximo que nós escolhemos, né? Eu tenho afetividade com o meu amigo, então ele é meu próximo, eu amo ele. Mas aquele que não tá muito perto de mim, eu suporto, eu não amo. Então, qual que é a sua verdadeira face? Você ama ou você não ama? Né? É aí que nós precisamos entender realmente esse sentido de amar, porque quando eu escolho o próximo que eu vou amar, eu já estou fazendo totalmente ao contrário do que a Bíblia me ensina. Jesus, ele andava com pessoas que para os fariseus eram desprezáveis, sabe? Eram pessoas que era fácil descartar do meio da sociedade, eram jogadas de lado, não eram vistas. E Jesus,
sendo Deus, veio à Terra para salvar essas pessoas também, para amar, para se importar. É a passagem do bom samaritano, né? Em que ele interrompe, né, a viagem dele para cuidar do próximo, né? Então, assim, são vários exemplos em que nós devemos seguir. E foi o quê? Foi uma situação do cotidiano dele. Eu falo muito isso para os meus alunos. Olha, quando você está no ônibus, né? E ali você vê uma senhorinha ali precisando de um lugar para sentar, por que não ceder, né? Ai, Ana, mas eu também. Eles falam, mas a gente também tá cansado. Sim, mas a pessoa tá mais cansada, né? Ela é mais idosa, então ela precisa ter todo esse cuidado. A gente ainda consegue ali firmar, talvez ela não consiga. Então é pensar no próximo também, sabe? É pensar, poxa, se fosse um parente meu, sabe? Então, assim, é esse olhar, esse cuidado que eu preciso ter. Amém? Continuando. Tópico 3. Amar como somos amados. O verdadeiro amor se manifesta em três direções: para cima, direcionado a Deus; para os lados, direcionado ao próximo; para dentro, para si mesmo. Foi isso que Jesus disse quando nos mandou amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Para amar o outro, primeiro é preciso amar a Deus, que é a fonte de todo o amor. E amar a Deus é obedecer a sua palavra, ou seja, um mandamento do Senhor, que é o amor, eu preciso obedecer. Além de ser a palavra do Senhor, é uma marca em que eu preciso ter como cristão. Pelo Espírito, o Senhor derrama o seu amor em nós, e isso nos faz capazes de amar com um amor que só existe nele, pois é a virtude fundamental do fruto do Espírito, cheios do amor de Deus. Deixamos de olhar apenas para nós mesmos e passamos a perceber a necessidade do nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Jesus respondeu essa pergunta através de uma parábola do bom samaritano, nos ensinando que o próximo é qualquer pessoa, boa ou má, que esteja precisando de ajuda. Ou seja, o amor, ele não é seletivo, né? O amor, eu não escolho aquela pessoa especificamente para amar. Referente a esse amor aqui que nós recebemos do Senhor. O amor é um mandamento e é independente de qualquer pessoa. Eu preciso amar, boa ou má. O amor, ele é altruísta, né? Ele é o amor que se doa, sem nada em troca. Então, é um exercício diário que nós precisamos fazer, por quê? Porque nós estamos, como eu disse há uns minutos atrás, nós estamos tão acostumados a fazer por resultados que quando a gente não recebe um resultado, a gente fica, não vou fazer mais, né? Só que os padrões de amor do mundo eu amo se a pessoa me amar de volta. E o que Deus está falando, o padrão dele é trazendo, olha, filho, age como eu agi, como eu amei. Então, se você me ama verdadeiramente, o seu amor por mim vai se resultar naquilo que você faz pelo próximo. Né? Por quê? Porque ele também é meu filho e é seu irmão em Cristo. Então, é isso que nós precisamos entender e abrir a nossa mente em relação a isso, a seriedade que é eu não amar ao meu próximo. Porque o meu amor
ao Senhor está sendo comparada nisso também, né? Continuando. O apóstolo João, por sua vez, ensinou que o verdadeiro amor é altruísta. Por isso devemos amar do mesmo jeito que somos amados por Deus. E qual é o tamanho do amor de Deus por nós? A resposta está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O de tal maneira, né, com o seu significado indeterminante, indefinido, ele tem essa questão de tão grande, né, que é associada ao tanto, né, demonstra um valor intensivo, né, o tanto, de tal maneira, a quantidade, né, é um amor que está associado a uma forma que nós não conseguimos compreender, né, que é esse amor ágape. Então, quando nós pensamos em amor, pensamos em Deus. Nós pensamos no sacrifício dele. Continuando. Quem pratica o amor bíblico, portanto, prova que é nascido de Deus. Pois aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Todo aquele que ama a Deus também deve amar o seu irmão. É importantíssimo o amor ser exercitado diariamente, meus irmãos. E como que eu faço isso? Através do Espírito Santo. Através do meu dia a dia, através das coisas pequenas. É um favor que eu posso fazer pelo próximo, sem pensar em algo em troca. Sabe? Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Seja financeiramente, seja em oração. Mas tem esse coração aberto. Há uns tempos atrás eu fazia uma oração em que eu deveria fazer todos os dias. Que é, Senhor, coloca em mim os seus olhos de compaixão para com o próximo. Aquilo que o Senhor enxergava em cada um dos que o Senhor ajudava, dos que o Senhor curava, coloque em mim esse olhar. E sabe como é que a gente consegue reconhecer esse olhar misericordioso do Senhor? Amoroso. É quando nós olhamos para a cruz e nós vemos que, assim como o meu próximo, que eu acho que está distante da minha realidade, aquilo que ele faz está distante de mim. Ou seja, quando eu olho para a cruz, eu vejo os meus erros, eu vejo o quanto eu não mereço. E eu vejo que eu não tenho nada de superior ao meu próximo. Eu sou totalmente igual a ele. Nós somos totalmente iguais. Nós fomos amados de uma forma igual. Nós somos perdoados de igual maneira. E por que não fazer isso com o próximo? Sabe? Que egoísmo é esse que vem sendo cultivado em nosso coração através da sociedade? Amém? Então que nós podemos pensar mais sobre isso. A nossa conclusão: manter o amor como marca que diferencia o cristão, separando-o do mundo, é algo que vai além, muito além das palavras proferidas. O amor é característica da verdadeira espiritualidade. Os coríntios não possuíam essa marca, porque estavam mais preocupados em exercer os dons do que os frutos do Espírito. Entretanto, sem o amor,
não a marca que nos caracteriza como servos de Cristo. Então, meus irmãos, aqui nós finalizamos, nós concluímos essa lição, uma lição que não vai ficar só no, no contexto em que eu só leio ou só ouço, mas que eu pratico. Que esse amor que o Senhor tem por nós faça com que o nosso coração se abra também para demonstrar esse amor para com o meu próximo. Porque é isso. Esse é o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. E o seu amor com o próximo está definindo, meu irmão, o seu amor para com Deus. Amém? É isso, meus irmãos. Nós concluímos mais uma lição. Deus abençoe a cada um que ficou até aqui. Deixe a sua curtida, o seu comentário aí embaixo. Abençoe a vida de outros irmãos com esse vídeo, mostrando a ele que você ama ele. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Tchau, tchau.